Oiê! Gente, tô muito feliz que o canal atingiu 1.000 inscritos. Parece que é pouco, mas na verdade é muito legal ter essa quantidade de gente aqui querendo saber mais sobre processos e me ouvindo, mesmo com pouca divulgação, não uma frequência tão grande de vídeos. É muito legal, então agradeço todo mundo aí que se inscreveu. E se você tá vendo esse vídeo e não se inscreveu, aperta o botão aqui embaixo e se inscreve também, que a gente tem muitos assuntos para conversar. Hoje eu queria falar sobre um tema que é meio polêmico, que é meio tabu, que é sobre QI, ou o famoso quem indica. E eu queria falar um pouco sobre as expectativas versus realidade que eu tinha e depois que eu descobri sobre esse assunto. Antes de eu trabalhar em empresas e antes de conhecer um pouco mais sobre o processo seletivo, eu também achava que QI era uma coisa que era primordial, que ajudava muito, que passava na frente de todo mundo. E hoje eu não acho que é bem assim. Eu tenho uma opinião bem diferente. Eu queria aproveitar esse espaço e esse momento para conversar com vocês um pouco sobre isso. Bom, fazendo aí um paralelo, um conceito um pouco relativo, quando você está procurando um especialista, por exemplo, um médico, o que você faz? Normalmente, você pergunta para alguém alguma indicação, certo? Você fala, galera, alguém conhece aí um bom ortopedista, um bom cardiologista? E não necessariamente você vai nesse profissional, certo? Provavelmente você vai pesquisar um pouco mais, você vai ver se seu plano atende, né? Se cobre aí, ou quanto custa a consulta. Então, o que essa indicação ajudou? Ajudou você a ter um norte para ver se era isso que você precisa ou não. Mas não necessariamente você vai. Eu acredito que o QI é mais ou menos isso. Ele, às vezes, você tá ali na área e você precisa de um profissional, tem uma vaga aberta. A indicação, ela ajuda para você ter um primeiro contato. Então, você consegue pegar algumas referências, você consegue perguntar para a pessoa: essa profissional é bom? Quais são as características dela? Você já trabalhou? Então, ele dá uma ajudada no sentido de ter um pouco mais de suporte, de background, assim, você consegue ter um passinho a mais. Mas não necessariamente significa que a pessoa vai ser contratada por causa disso. E, gente, não é mesmo. Eu já vi gente, assim, que foi indicada, a pessoa já tinha trabalhado, já conhecia, e mesmo assim ela não foi considerada para vaga porque ela não tinha os mesmos culturas da empresa. Então, o QI, gente, tira esse negócio da cabeça que as pessoas são aprovadas por causa dele, que é só isso que funciona, que só passa no trainee se você tiver indicação, que não é verdade. E como que funciona o QI dentro de uma companhia? Por exemplo, eu trabalho numa companhia X e você me conhece e você quer que eu indique você para uma vaga. Tem companhias que você consegue colocar no próprio site a inscrição para... se você conhece algum funcionário, você coloca, a pessoa recebe o e-mail e aí ela te indica ou não. Mas tem empresas que você fala, eu conheço alguém da empresa X, eu quero que você me indique. Então, que nem as pessoas me enviam um monte de currículo e falam, eu vi que tem essa vaga aberta, me indica. Cara, esse processo em grandes empresas é muito complicado. Primeiro porque tem várias áreas de negócios diferentes e às vezes você nem conhece o pessoal da área que a vaga tá aberta. Ou você não conhece o pessoal do RH, então você fica meio, nossa, como que eu faço isso? Será que eu mando um e-mail pro RH e falo, eu vi essa vaga aberta e tem essa pessoa para indicar? É super complicado esse processo. É mais fácil quando abre uma vaga na tua área, que daí você, né, tem um pouco mais de... você consegue trabalhar melhor, mas quando é uma área muito diferente ou uma vaga X que você viu num site, esse processo é muito mais complicado. Então, cuidado para vocês não queimarem cartucho pedindo para as pessoas que vocês conhecem para indicarem para todas as vagas. Vê se a pessoa conhece alguém do setor,
ver se a pessoa conhece alguém do RH ou se a vaga realmente faz sentido pra você, se você quer muito. Porque às vezes você vai pedir pra ela te indicar pra uma vaga, dá 5 minutos, aparece outra vaga, aí você vai ter que pedir de novo e essa pessoa pode se queimar. E falando sobre se queimar, tem esse ponto também. Quando você indica uma pessoa e porventura ela passa, você fica meio que corresponsável pela pessoa. Se ela faz alguma coisa que seja, que não faz sentido com o valor da empresa, por exemplo, que prejudique, você pode se queimar na área ou na empresa por causa disso. Que você fala, mas eu confiei na sua indicação, ela passou pelos méritos dela, mas com certeza a sua indicação a gente achou que faz sentido e por isso a gente trouxe para o processo. Então, muitas pessoas também não gostam de indicar por esse medo de se queimar ou porque não conhece a pessoa direito. Pô, Débora, mas você tá se contradizendo nesse vídeo. Você tá falando que o QI não tem nada a ver, mas ao mesmo tempo que pode ter. Gente, vamos lá. O QI não é o único meio das pessoas entrarem nas empresas, ok? Ele pode ajudar no momento que ele vai trazer essa pessoa para o processo seletivo, mas ele não é definitivo para nenhuma contratação. Ninguém vai contratar um profissional que não faz sentido pelos méritos dele porque alguém indicou. Isso não acontece. Não acontece por compliance, não acontece porque as empresas elas têm que pensar também no objetivo delas, do que elas querem para a posição. Então, não é só porque uma pessoa vai te indicar que você vai passar. Independente do cargo que você for, você pode ser vice-diretor, você pode ser presidente da empresa. Se você indicar uma pessoa que não tem fit nem com a vaga, nem com a empresa, ela não vai passar. Eu já vi filho de diretores, pessoas super influentes, irem para processo de trainee com indicação e não passar. Eu já vi isso, tá? Assim como eu vi muita gente sendo indicada para vagas e, já trabalhei com a pessoa, sei como ela é, e mesmo assim a pessoa não ter sido aprovada para vaga. Então, assim, é um mito isso de que o QI, as pessoas só passam por causa de QI, que as pessoas só são contratadas por causa disso, e tem uma leve diferença entre o que vocês acham que o QI, como o QI funciona, pelo menos a maioria, e como ele realmente funciona. E eu já tô aqui, adianto pra vocês que eu sei que esse assunto é um tabu e que muita gente não vai concordar comigo, mas falando sobre as minhas experiências, é muito mais mito do que verdade sobre a indicação de pessoas. O que é legal aproveitar esse QI, que é o que eu já falei em outros vídeos, que é fazer o networking. Então, se você conhece alguém que trabalha numa empresa, é legal você conversar com ela para entender um pouquinho mais sobre a cultura da empresa, sobre como a empresa funciona, sobre os mitos e realidades da empresa, como são as dificuldades do dia a dia, como é a rotina, porque isso vai te ajudar no processo, porque você vai entender mais da empresa e você vai conseguir ver se tem fit com você e colocar esses valores mais em voga, né? E isso vai te ajudar muito mais do que uma pessoa ir lá e simplesmente te indicar. Não adianta você pedir para alguém, me indica para vaga, sem você se aprofundar em entender a empresa, em pesquisar sobre ela. E a gente tá, na empresa que eu trabalho hoje, a gente tá fazendo processo de trainee estágio. E um comentário que o RH fez ficou muito guardado comigo, assim, que eu achei bem interessante. A gente fez esse processo, vou falar de estágio, vai? A gente fez com colaboradores internos, então pessoas que são jovens aprendizes, e a gente fez com pessoas de fora. E as pessoas de fora, e todo mundo participa do processo igual, tá? A gente passa uma régua, independente se é de dentro ou de fora, todo mundo passa pelas mesmas etapas, passa pela dinâmica, passa pela entrevista, mesma coisa. A gente julga igual todo mundo. E olha que engraçado, teve uma pergunta sobre valores da empresa. O pessoal que é de fora, que não era da empresa, não
tipo, não teve dúvida nenhuma dos valores, estavam super preparados, pesquisaram sobre os valores, foram super confiantes. E o pessoal de dentro da empresa, que já eram jovens aprendizes, que já trabalhavam na área, titubearam, não sabiam, ou muitos erraram os valores ou não sabiam, sendo que tá, assim, na empresa inteira tá impresso, tá falando, a gente recebe por e-mail, tem no workplace da empresa. Então, assim, nesse caso, eles estão todos sendo julgados iguais. Então, assim, já é mais uma prova de que o QI não funciona como a gente acha que funciona, como eu achava que funcionava antes. E significa que, às vezes, as pessoas que têm indicação ou que já estão dentro da empresa, elas subestimam isso. Então, elas se preparam menos e, às vezes, elas têm até menos força de vontade para o processo do que uma pessoa que vem de fora e que tá com sangue nos olhos e que tá com determinação de passar. E aí, muitos dos candidatos desse processo de estágio que a gente está fazendo, que passaram para a segunda etapa, são pessoas de fora. O que é um absurdo, porque se você pensar, pô, a pessoa tá ali, já conhece a empresa, já tá com, né, já tá sendo preparado para assumir outras posições, mas o que eu posso fazer se na hora do processo outras pessoas tiveram mais fit e desempenharam melhor? Então, quis trazer um pouco dessa discussão. Quero saber o que vocês pensam disso, se vocês concordam ou não. Deixem aqui nos comentários pra gente abrir um capítulo de discussão. Mas, na minha humilde opinião, eu acho que a indicação funciona da mesma forma que funciona quando a gente pede a referência de um profissional. Não necessariamente a gente vai nele ou a gente vai contratar o serviço dele, mas ele ajuda a gente a ter alguma referência. Se você for contratado pela indicação, você vai ser contratado pelos seus próprios méritos, assim como todo mundo. E uma dica muito importante que eu quero dar para vocês é: não queimem cartucho pedindo indicação sem fazer nenhum sentido. Aproveitem o networking para se aprofundar e se aprimorar no processo seletivo. Tudo bem, quer pedir indicação? Pede, pergunta pra pessoa, você conhece a área, você conhece o gerente, você conhece alguém do RH? Você poderia me indicar? Você acha que faz sentido? Você acha que o meu perfil faz sentido para essa vaga? E aproveita para se aprofundar e saber mais sobre ela, que com certeza vai ser muito mais eficiente do que a pessoa simplesmente mandar um e-mail e falar, tá aqui essa pessoa. Porque até ela entendendo um pouquinho mais do seu momento profissional e do seu perfil, se a pessoa que tiver fazendo aí o processo seletivo perguntar alguma coisa para ela, ela vai ter mais base para falar e para te ajudar. Então não sai desesperado pedindo indicação para todo mundo, achando que é isso que vai fazer com que você assine a sua carteira, porque não necessariamente é. Beleza? Então é isso, lembrando que é a minha opinião, você pode ter uma opinião diferente, e eu acho que a gente está aberto à discussão, e eu quero saber a tua opinião, então divide comigo. E me deixa saber também o que mais vocês querem de assuntos que não seja especificamente de processo de trainee. Então, também me deixem comentários, deem like no vídeo. E uma última coisa, eu tô preparando um vídeo pra vocês muito legal, que é se eu passaria num processo de trainee hoje. Então, eu me inscrevi num processo, tô fazendo todas as etapas e tô gravando como se fosse um vlog, assim, pra mostrar pra vocês se as dicas que eu dou funcionam mesmo. Claro que eu tô omitindo a informação de que eu já fui trainee, do meu, né, do como eu sou profissional hoje, mas eu quero trazer esse conteúdo pra vocês que eu acho que vai ser bacana. O que vocês acham? Vocês vão gostar? E eu dou mais notícias no próximo vídeo. Então, até isso. Um beijo, até mais, até o próximo. E obrigada pela sua inscrição. Tchau, tchau!